Mercado Sá, perto do terminal Itaipuaçu. 2h10 da tarde, 25 de agosto, terça-feira de 2026. Aí, mendigo tá desconfiado, achando que estão fazendo coisa aqui, né? Pra mendigo não ficar aqui. Como mendigo não perturba ninguém. Compra as paradinhas, fica quietinho aqui, lendo livro. Hoje eu li livro, quase não leio livro aqui não. Aí assisto live de geopolítica, né? Dani Raifão, do canal do Milandais. Mas mendigo é paranoico e tá achando que vão fazer alguma coisa pra ele não ficar ali, pra ele não poder ficar mais ali. Aí eu tinha assistido a live do Larry Johnson antes de vir pra cá. E a live que tem no Danny Raifão, no Coronel Wilkerson, mas ainda não tá pronta. Aí, filosofar sobre essa né, sanções ao Irã. Já é sancionado, né? Os vários tópicos, né? 47 anos de sanções, 26 do regime do Shah, que são os playboy vivendo com a riqueza do país, enquanto todos não tinham acesso, né? Diferente do que acontece desde 79, que é mesmo sancionado, energia barata, combustível barato, o governo investe em educação, se preocupa com a população, né? A diferença, né? Cara, essas sanções não vão adiantar, não. Aí vi a notícia, né? Não terminei de ler a notícia, não. Porta-voz de relações exteriores do Irã. Cara, as nações estão percebendo o que a América é, o que a UE é e o que Israel é. Isso aí, essa coisa débil mental de querer impor as coisas, de querer roubar os outros, de achar que vai ganhar no grito. Parece até umas crianças. Essas lideranças da UE, da América, parecem adolescentes que querem ganhar no grito, que você já para pensar que os caras, os argumentos são de débil mentais. Já para pensar por aí. O comportamento, a narrativa, né? A narrativa de suas imprensas parece coisa de pessoas imaturas, né? Porque para e pensa. Falou que ia ter paz, que ia ter guerra, que ia ter paz, ia ter guerra, ia ter paz, ia ter guerra. Aí ia ter guerra nuclear, aí agora não vai ter guerra nuclear. Já vai ter sanções, tá ligado? Então você já começa a parar por aí, pensar por aí, tá ligado? Então, o que acontece, cara? As nações não vão apoiar isso não, cara. E as nações que não fizerem nada é porque elas vão se sentir ameaçadas. As nações mais distantes ou estão muito fracas e estão longe da China e da Rússia e do Irã. Mas mesmo elas não fazendo nada, certas nações com medo que não vão fazer nada, elas já estão percebendo o que é realmente essa política americana, né? A da UE, a da Israel, é roubar recursos, né? Porque quem apoia isso, na realidade é o seguinte, quem apoia a América, essas políticas que tanto os democratas e os republicanos fazem, de ir em países, destruir o país, roubar recurso, de querer impor sua cultura. Cara, isso é tudo pessoas que gostam de viver às custas dos outros, roubar os outros. Eles querem o recurso dos outros, eles querem impor suas vontades. Esse lance de promessa, tanto democrata, republicano, Euromaidan, sionista israelense, isso é tudo a mesma merda. Cara, eles já não podem fazer isso com o Irã. O Irã, meu, tem uma resistência, ele não vai parar de resistir nunca. Até porque venceu a guerra, né? Como é que ele vai parar de resistir se ele venceu a guerra?
Se a gente, você venceu, você vai desistir que você venceu. Não faz sentido nenhum, tá ligado? O Irã, cara, já encara isso já tem muito tempo. A população do Irã, ela encara 26 anos disso. Do regime do Shah, 47 anos de sanções. Agora vai ampliar as sanções. Cara, você acha realmente que a China vai... que China e Rússia vão deixar o Irã? Coreia do Norte? Você acha realmente que eles não vão... que eles não percebem que a cooperação é importante? Você acha mesmo que eles vão fazer isso? Que eles vão deixar os caras? Não, cara, só se o cara for alucinado, tá ligado? De pensar que isso vai ocorrer mesmo. Não vai, cara. Não vai adiantar nada. É tipo assim, esse lance aí de... Você vê que isso tá infectado até na sociedade. Com esse lance, não, vou cancelar fulaninho. Isso daí é a sanção, bro. Isso aí são as sanções que as pessoas fazem. Discorda de mim, aí eu vou te sancionar. Ou isso, vou fazer aquilo. Então, cara, são crianças imaturas, tá ligado? E é a democracia na qual você não pode se expressar, tá ligado? É uma democracia que você não pode se expressar. Você não pode se expressar na democracia. E os caras praticam roubam recursos, ameaçam, tentam fazer a pessoa se sentir coagida. E eles acham que isso é democracia, que é a justiça que eles querem oferecer. Cara, isso já não pode ser sustentado a partir do momento que você não tem a superioridade tecnológica, tá ligado? Então, cara, creio eu, muitos países, ninguém é bobo. As pessoas sabem, as pessoas estão vendo o que acontece, as pessoas não vão permitir, as pessoas não vão aceitar isso, tá ligado? Muitos países não vão aceitar isso, tá ligado? Não vão aceitar isso. Cara, China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, estão tudo interligados. Eles em si têm uma força convencional muito superior à da América e da Oeste juntos. Israel, nem vou falar Israel, porque Israel é o E e a América, o que a América e o E dá. Então, é irrelevante, assim. Tem sua relevância, tem força, assim, em tese não é... Ele é mais forte que outros países, né? Se você pegar Líbano, se você pegar a Síria, Arábia Saudita, mas mesmo assim Israel é tudo fornecido da UE e da América. Cara, esses países não vão se submeter, eles têm a superioridade tecnológica. E outros países, se você parar para pensar, muitos países estão... Ninguém tá dormindo e não percebendo o que está acontecendo. Todo mundo está percebendo. Essa ilusão da América ser uma democracia, essa ilusão da América ser boazinha, que a UE é boazinha, que Israel é boazinha. Não, isso ninguém acredita nisso. Só assim, você parar pra pensar, América do Sul. A América do Sul as pessoas assim, não são ruins, não, elas são muito alienadas, elas vivem no mundo americanizado. Você vê que todo mundo aqui negócio de ser americanizado, as pessoas querem ser americanizadas, tá ligado? Lembra que eles são americanizados de uma forma estúpida? Não porque é culpa deles, não. Eles foram moldados nisso. Já tem tempos que eles foram moldados nisso. Só que, cara, eles não têm mais a superioridade tecnológica. Eles não podem vencer. Você não pode vencer uma guerra, como eu falei pra vocês, não podem vencer uma guerra com, sei lá, com ilusão ou debate. Você pode vencer um debate sem respostas? Não, você não pode vencer um debate sem resposta. Você pode vencer uma guerra sem armas? Também não pode. Então aí você vê isso refletido, que a América perdida, sem saber o que fazer. E nisso as pessoas vários países estão percebendo isso. Cada vez a coligação está se juntando mais. Cada vez mais China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, entre outros países vão estar se juntando para se libertar disso.
Não tem o que os caras fazer mais, sabe? Não tem mais o que os caras fazer. Resta os caras tentar, sei lá, o que resta, assim, para as pessoas que são da pró-América, pró-Israel, pró-UE, é os caras viver no mundo, tentar criar uma parada. Mas eu falei pra vocês, num debate, você não ganha um debate quando você não tem resposta, quando você não tem argumento sólido. Numa guerra, você não ganha uma guerra sem armas. Aí você tá falando, pô, mas você está filosofando sobre as sanções sobre o Irã. Cara, o Irã, meu irmão, o Irã, a América não tem condições de vencer uma guerra com o Irã. Vou levantar aquele aspecto. Creio que se a América não tivesse Biden, você vê como é que democrata e republicano é a mesma merda, né? Se ele não tivesse feito aquela merda na Ucrânia lá, subestimou, né? Achou que é malandrão, né? Os caras americanos acharam que era malandrão, que ia fatiar a Rússia, né? Roubar as coisas da Rússia, né? Se achar, menosprezou a Rússia, falou que era um posto de gasolina, né? A realidade é a inveja, né? A realidade é que a Rússia tem a tecnologia melhor que a da América, né? Mas não vamos parar, não vamos se prender a isso. Fizeram essa merda lá. Se eles tivessem até tentado essa guerra, se eles não tivessem sido desmilitarizados, não tivessem perdido seus estoques de armas na Ucrânia, quem sabe se eles tivessem ido direto pro Irã, eles poderiam ter dado mais trabalho pro Irã. Mas eu acredito que mesmo assim o Irã venceria, porque a partir do momento que o Irã não pode ser parado pelas defesas israelitas e nem pelas defesas supostamente protegiam todas essas ditaduras do Golfo Pérsico, a partir do momento que o Irã que não tem como Israel e todos esses países, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, todos, Jordânia, tinha base no Iraque. O Iraque tem uma parte do Iraque que é junto com o Irã, e tem uma porcentagem que não. Mas se o Irã pudesse ser separado, ele não teria destruído todas essas bases, não teria acertado Israel. Então, mesmo assim, mesmo se a América tivesse isso com todo o seu estoque para enfrentar o Irã, creio que não daria para defender, porque mesmo se tivesse os estoques, o sistema Patriot continua não funcionando, né? Continua a não funcionar. Eles não tem como vencer essa guerra, eles vão tentar sancionar. O que vai adiantar você sancionar se o Irã já vive tanto tempo sancionado? O que adiantou sancionar a Rússia se ela já tem mais de 30 mil sanções na Rússia? Cara, tanto Rússia e China, as fábricas do planeta. Aí tem a Coreia do Norte, que também está evoluindo militarmente, ela é muito avançada. Aí o Irã tem muita commodity, a Rússia tem muita commodity, a Rússia e a China são as fábricas do planeta. Isso tudo interligado. Como é que você vai sancionar o Irã? A América, para fazer isso, teria o quê? Que atacar o comércio entre a China e o Irã, entre a Rússia e o Irã diretamente. Eles vão atacar, por exemplo, a Ucrânia, vai usar a Ucrânia não atacou o navio do Mar Cáspio, depois pediu desculpa pro Irã, porque o Irã ia começar a socar míssil neles. Aí pediu desculpa. Então você acha que se eles estiverem fazendo comércio, se eles estivessem fazendo comércio entre si, você acha mesmo que eles vão ser capazes, vão ter coragem de acertar diretamente a Rússia? Você acha que a Ucrânia vai querer acertar um navio iraniano de novo? Porque pediu desculpa, viu que o Irã ia começar. A Ucrânia já está sendo destroçada pela Rússia, já não tem capacidade de enfrentar a Rússia.
iria atacar um navio diretamente do Irã? Alguma nação vai ter coragem de atacar sei lá, mercadorias da China indo para o Irã? Creio que não. Creio que não. Se a América, a UE e a Ucrânia não deram conta de encarar a Rússia, a América e Israel perderam para o Irã, aí já entra aqueles aspectos, eles estão desmilitarizados, eles estão sem armas convencionais para lutar, não há tropa. Se tu pegar a tropa experiente, tanto da UE e da América, não está muito disposta a ir para isso, porque sabe que normalmente a tropa mais experiente tem mais consciência, tem mais vivência. Os caras não querem ir para isso, porque sabem que é suicídio. Os menos experientes não tem, né, não são guerreiros com experiência, então não são tão eficazes. E sem armas sem arsenal para lutar, sem defesas que não funcionam, seria, né, um desastre. Então, galera, isso daí essas sanções que eles estão falando que vão aumentar para o Irã, isso daí é mais uma narrativa ilusória. Eles não têm o que fazer, eles estão nessa. Vai ter guerra nuclear. Não, vai ter acordo, vai ter paz. Agora eu vou usar arma nuclear. Vou sancionar. O Irã e a Rússia são os países mais sancionados no planeta. A Rússia é o mais sancionado, tem 30 mil sanções. Funcionou? Aí eu não vou deixar a Rússia ter acesso à tecnologia. Quem disse que a Rússia precisa da tecnologia americana, gente? Estão derrubando as Starlink tudo aí. Rússia e China têm sua própria tecnologia em diversos âmbitos. O Irã também está evoluindo em quesito militar, tem hipersônico, tem drone avançado. A Coreia do Norte também está evoluindo. Esses 4 países juntos ali, digo esses 4 porque eles estão conectados com o território, né? Da Coreia do Norte, China e Rússia, né, fazem fronteira, e o Mar Cáspio liga a Rússia ao Irã. Por isso que eu não estou incluindo o Iêmen e o Burkina Faso, porque eles estão em outros lugares, eu sempre falo desses países. Tem outros também, o Mali, tem o Vietnã também, tem outros países também, não estou falando, normalmente eu falo esses 4 porque esses estão mais envolvidos diretamente nessa guerra, né? E eles fazem fronteira territorial. Já o Iêmen não faz fronteira territorial. O Iêmen faz fronteira só com Omã e com a Arábia Saudita. Então, galera, esses países estão tudo interligados, são as fábricas do planeta, são os que têm a arma mais potente em quesito convencional. E essa mesma tecnologia da arma convencional se aplica à ogiva nuclear. Você bota uma ogiva nuclear dentro de hipersônicos, tá ligado? Então, cara, os caras não tem que os caras... Não vai funcionar essa parada de sancionar. Não vai funcionar. Os caras estão resistindo há muito tempo, lembra? Essa prática de querer coagir, intimidar, levar miséria para fazer a pessoa se submeter, para aceitar ser roubado, isso não funciona não, brother. Quem tem resistência, isso não funciona não, brother. Ainda mais quem tem consciência que tá certo, né? O cara tem consciência, mas, pô, a opressão, vou me render a essa opressão, vou dar meus recursos. Ainda mais quando os caras estão, né? Primeiro era coisa nuclear, não era mais coisa nuclear. Pô, os caras não queriam... Você vê como eles se perdem na narração? Eles falaram que não. Eles querem que o Irã não tenha arma nuclear. Pô, o Khamenei era contra a arma nuclear. Aí você já vê que essa é a ilusão, que os caras queriam o quê? Queriam desestabilizar o Irã para roubar os recursos dos caras, tá ligado? Eles queriam roubar os recursos dos caras a qualquer custo. Eles querem roubar os recursos do Irã a qualquer custo. Isso não vai acontecer, gente. Não vai mesmo. O que ela acha, não vai. Isso não tem como. Isso não tem como.
tem como isso acontecer. Da... Pô, os caras estão resistindo 47 anos de sanções, né? 26 de regime do chá, 73 anos. Pô, vale e pensa, né? Vale e pensa. Daí você vê como que as narrações dos caras são uma ilusão, né, cara? Não, porque essa guerra com o Irã é por causa de armas nucleares. Pô, mas o Khamenei era contra a arma nuclear, né? Então se eles eram contra o Irã ter arma nuclear, por que eles assassinaram o Khamenei, que era o cara que não queria que o Irã tivesse arma nuclear? Então isso aí você já... Ó, só com esse aspecto você já percebe que eles querem roubar os recursos do Irã. Eles querem botar um fantoche lá de posicionista da Euromaidan, ou de Euromaidan, que diz que é todo mundo igual, mas na verdade é a ilusão do caralho. Quer matar a cultura dos caras, quer americanizar de uma forma idiota, quer roubar os recursos dos caras. Essa é a realidade. A real é essa. Saindo da rua do terminal de Itaipuaçu, indo para a estrada de Itaipuaçu. Então só com isso daí você já percebe isso. Você não precisa mesmo, não. Eu falo pra vocês às vezes, não precisa, cara, ser o cara mais inteligente do mundo. É só você não ser tão idiota, mesmo. É só você não ser tão idiota. Ou se você não entende isso, é porque você tá recebendo. Ou você se beneficia dessa imbecilidade da América, ou você tem algum tipo de, sei lá, alguma coisa você está recebendo dessa imbecilidade, ou você, sei lá, você tem algum privilégio através dessa estupidez que a América faz, desses roubos. Eu falei, aqui no Brasil, meu, todo mundo aqui, meu irmão, querendo ou não, se beneficia desses roubos da América no Oriente Médio, na África, ou na Ásia, ou países que eles oprimem, roubam os recursos, porque tem muito país ainda que parece que está normal as coisas, mas na verdade tem um fantoche deles lá, estão roubando os recursos, por isso que eles não vêm roubar aqui, e acaba que os produtos que eles produzem na América, que são recursos roubados, vendem aqui. Então tá todo mundo aqui no Brasil, querendo ou não, se beneficia dessas atrocidades que eles fazem em outros lugares. Então se a pessoa que fala assim, não, todo mundo é igual, justiça, inclusão social, você tem que parar e pensar nisso. É o que eu falo para vocês, que a ilusão da Euromaidan, da inclusão social, isso é uma ilusão. Né? Isso é uma das coisas mais... E é fácil de desmanchar essa ilusão. Né? Só que vocês não... A pessoa que não percebe isso ganha dinheiro. A pessoa que não percebe isso, ou ela tá muito, ou vive muito no mundo superficial, né? Que é esse mundo de conteúdos estúpidos que a própria América propagou, esse costume, né? Televisão idiota, preocupações idiotas, costumes idiotas. Às vezes você pode estar adormecido nisso, não porque você seja é porque você foi criado nisso e você vive nesse mundo superficial que é feito para a pessoa não entender a realidade do mundo e continuar sendo feita só uma pessoa manipulada mesmo. A realidade é que essas revoluções coloridas não são nada mais, nada menos que roubar recursos dos outros. E a pessoa que defende a postura da América, independente desses dois partidos, ou defende Euromaidan na Ucrânia, de inclusão social, ou defende Euromaidan no Irã, que eram os sionistas, ou você está muito adormecido, ou você recebe o dinheiro, ou você sei lá, você convém com isso e acha isso uma coisa que é boa para algum dos seus interesses próprios, sei lá, mas que estão totalmente em oposto a uma igualdade, a um mundo onde não há
opressão, porque isso vai tudo contra isso. Um mundo de igualdade e livre de opressão, tá ligado? Mas eu não sei se vocês percebem isso. Aí Dona Estrada está em Poçu. Agora, ó. 2 não dá pra enxergar aqui direito, não. Acho que é 2h26. Não. Pera aí. Não tô conseguindo enxergar aqui direito. Não, é 2h36 da tarde. 25 de agosto, terça-feira de 2006. Aí é live do Coronel Wilkerson, mas só mais tarde. Deve até traduzir. Ó, galera. As notícias pró-Ocidente, pró-América, pró-UE, pró-Israel, é argumento para ser argumento de nada. São coisas que não. Se o cara tiver percepção, não é. Tem nada a ver com a realidade. Né? Não tem nada a ver com a realidade. Deixa eu ver aqui. Ó, o ônibus na ida hoje estava. Sei lá também. Aproximado do meu lar. Pô, a rádio foi super rosa. Apertei o botão aqui. Ó, cara, os caras, não. Essa sensor não vai funcionar, não, né? Vou levantar mais um aspecto aqui pra vocês. Peraí. Levantar mais um aspecto aqui para vocês. Houve um momento que o Irã não tinha hipersônico, não tinha esses drones. A Rússia não estava tão bem. A China também ainda não estava. Eles não estavam no nível que eles estão, né? Então você para e pensa. Se nessa época eles não pararam de resistir. Agora que o Irã tem seus hipersônicos, seus drones, tem uma Rússia que absurdamente forte a ponto de derrotar a Ucrânia, a América e a UE juntas, uma China economicamente e militarmente também absurdamente forte. Então você para e pensa, cara. Tanto a China e a Rússia com esse poderio, tanto a Rússia e a China com esse poderio, e o Irã também com quesito drone e hipersônico, está à frente da América,
A Rússia, mesmo com 30 mil sanções, a economia, não, a economia está boa, tem commodity, tem commodity, a China tem suas commodities, absurdamente forte no âmbito militar, no âmbito econômico. A Coreia do Norte também com armamento, evoluindo sua infraestrutura, agora com Rússia, China, né? Esses países tudo em um nível tecnológico em guerra convencional superior à da América, produtividade superior à da América. Como é que essas sanções vão funcionar? Sei, se fosse 25, 30 anos atrás, pode ser que surtisse efeito, mas hoje não vai dar não. Então essas atitudes da América só vão... É só... As pessoas, os países estão percebendo. Os países estão percebendo. Da mesma forma que isso que está sendo dito em relação a que não se dá para confiar na América, não dá para se confiar na UE, em Israel, que são tudo um bando de idiota que acham que são espertos, que gosta de oprimir e roubar os recursos dos outros. Só que eles fizeram isso durante muito tempo porque tinham uma superioridade tecnológica, porque era uma safra de fruto cerebral lá de trás, lá do passado. Então eles não conseguem mais sustentar isso. Por quê? Porque emburreceram todo mundo, transformaram em debilóides superficiais. Agora eles não têm essa nova safra tecnológica. Então, desde essa época, todo mundo já percebia que não dava para confiar na América. Só que a Rússia estava se estruturando, teve uma fase ruim depois da União Soviética, ela não estava tão bem. A China ainda estava sendo explorada, a mão de obra lá, quer botar as fábricas americanas lá para explorar os caras, porque um salário nos Estados Unidos custava $2.000 e na China eles pagavam $300 para explorar o chinês. O Irã estava sobre... teve o regime do Shah, aí conseguiu fazer a revolução, e depois veio o período de sanções. Então, nesse momento eles estavam mais fragilizados. No agora não. No agora eles estão... é se iludir. Falo pra vocês, ilusões no front não funciona, gente. E agora não tô nem debochando não, negócio de eu sou ateu, né? Mas eu respeito os caras da Força da Asa, eu respeito. Até integridade eu respeito. Vem com o cara na pilantra, eu respeito. Mas ilusões não vão funcionar no front não. Tem que ficar repetindo isso pra vocês. Aí você fala assim, tá fazendo isso de maldade? Não, é realidade. Maldade é você ficar tentando criar um mundo ilusório pra te fazer de bobo. Falar a realidade é essa, não vai funcionar essa ilusão. Se os países que são pró-América, pró-UE, pró-Israel, de uma forma idiota, porque tem bom e ruim em todo lugar. Vocês que são pró-imbecilidade, superficialidade, uma vida de ostentação, enquanto os outros estão na miséria, já não pode falar de igualdade. O cara que faz isso já não pode... Vocês que são a favor disso, vocês têm que mudar o pensar de vocês. Mudar o pensar, porque senão a sociedade aqui só vai, cada vez mais, É isso que vocês não entendem.
Chegando próximo do meu lar. Cheguei no meu lar. No armário Francisco da Rosa. Também baixar. Aí, ó. No meu lar, Rua Mário Francisco da Rosa, agora 2h47 da tarde, 25 de agosto, terça-feira de 2026. A live agora vai para 37 minutos. Saí do Mercado Samba, perto do terminal de Itaipuaçu, eram mais 2h10. Vamos lá, Rua Mário Francisco da Rosa, entre no Itaipuaçu. Isso aí, live do... Vai ter live do Coronel Wilkerson no canal Danny Haifong, Ler, Capital 3, Cosmos, isso daí.